Olá, hoje no Almanac o nosso assunto é o direito da mulher. E nós recebemos aqui a doutora Renata Teixeira Jardim. Boa noite, doutora. Que bom tê-la aqui no Almanac. Boa noite. Doutora, direito da mulher é um assunto nem tão novo, né, doutora? A gente já vem vendo muitas conquistas sendo acumuladas de um tempo para cá. Onde a gente pode falar que é o início disso, desse trabalho mesmo forte, voluntarioso de modificação ou mudança do conceito com relação a isso? Bom, eu parto da minha inserção dentro do movimento de mulheres para poder falar da questão dos direitos das mulheres, né? O movimento de mulheres aqui no Brasil, ele sempre foi muito forte em relação a isso, né? Sempre buscando avanços nessa questão, né? A gente pode trabalhar desde a questão do direito ao voto das mulheres, onde teve toda uma ação política em relação a isso, né? Para a conquista desse direito, né? E vamos depois pela questão do divórcio, do casamento e uma série de direitos que vão se constituindo a partir dessa mobilização, que é uma mobilização social em relação às mulheres. Então, um pouco a partir disso que a gente vai pensando esses avanços e esses retrocessos, né? Quando a gente pensa também no direito das mulheres, a gente sabe que tem alguns retrocessos também, certas vezes, historicamente, em relação ao direito das mulheres, né? Mas eu queria destacar especialmente a questão que é um pouco da minha inserção dentro do direito das mulheres, essa bandeira política que foi muito fortemente implementada pelo movimento de mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Toda essa discussão de que esse corpo é meu, né? A questão de como tratar essa questão da sexualidade, da reprodução das mulheres, que por muito tempo, especialmente o Estado, trabalhou como algo, né? Como um controle de natalidade, como um controle de população. Então, todos esses caminhos vão perpassando e trazendo avanços em relação ao direito das mulheres, né? Quando nós podemos assim dizer, bom, daqui para frente tem se visto isso de uma forma diferente. Dá para dizer isso ou é muita pretensão minha? Eu não sei, eu vejo como um avanço sistemático, assim, né? Quando a gente pensa essa questão dos direitos das mulheres, e pensando historicamente, ele foi, como tu mesmo disseste, tem um avanço que ele é muito rápido, né, com relação à inserção das mulheres no mercado de trabalho, e daí vem então esse papel das mulheres saindo dessa de dona de casa, né, e acho que tem a ver com uma questão histórica mesmo, né, de que as mulheres passam a se inserir no mercado de trabalho, a reivindicar os seus direitos em relação, seja o direito das empregadas domésticas, que se avançou bastante, né, tem uma legislação com relação a isso, seja com relação à licença maternidade, que hoje nós tivemos uma mudança em relação a isso, toda uma discussão com relação ao aumento da licença maternidade. Então, são a partir desse campo do trabalho que vão se constituindo, então, novos direitos, como nessa questão do planejamento familiar, né, a mulher tendo acesso, por exemplo, à pílula contraceptiva, que é algo que, se a gente pensa na década de 60, é muito pouco tempo, né, onde o Estado passa a oferecer instrumentos para que ela possa controlar a sua fecundidade. Até porque foram milhares de anos sem ter esses direitos. Exatamente. Né? São 40 anos. Né? E acho que isso tudo tem a ver com um pouco o papel que se dava à mulher na nossa sociedade. A gente está mostrando agora no vídeo assim, o material dessa campanha e tudo mais. Doutora, eu vejo que ela está bastante concentrada agora em atuar nessa parte aqui em Porto Alegre, difundir isso na região metropolitana. Isso vai também para o interior? Como é que está esse trabalho sendo difundido para fora? Porque a gente ouve falar de violência, não é em Porto Alegre, a gente ouve falar de violência em tudo que é lugar, contra mulheres e crianças, meninas, né, no caso. Como é que está essa difusão, essa divulgação para outras localidades? A campanha ela tem uma ação preocupada com isso, assim, de mobilizar coletivamente as pessoas, né? Então nós partimos de algumas estratégias comunicativas, que são esses materiais gráficos, onde a gente tem como objetivo trabalhar a partir da ideia da desnaturalização da violência contra as mulheres e meninas, partindo dessa perspectiva de que se ela é aceita na nossa sociedade é porque as pessoas estão ali no senso comum, parte do nosso cotidiano, e que é preciso então a gente tirar desse lugar que a gente está chamando de natural ou de comum ou de algo que é assim mesmo e não tem como mudar, né? Então a gente parte de uma ideia de que sim, é possível mudar, é possível a gente entender de que isso não é aceitável e de que a partir disso, então, a gente vai trabalhando em relação a isso, né? A campanha Ponto Final, ela tem uma fase que se finaliza agora, né? Que é no final de 2010, e onde a gente vai estar desenvolvendo todos os resultados, enfim, dessas ações num grande festival que a gente está chamando Festival de Arte e Cultura, no dia 27 de novembro,
na comunidade do Campo da Tuca, né, onde a gente vai trazer uma série de atividades culturais para aquela comunidade e vai estar apresentando os resultados da campanha em nível local. Além disso, nós já estamos agendadas uma audiência pública na Câmara de Deputados, no dia 17 de novembro, onde a gente vai apresentar os resultados da campanha Ponto Final e especialmente a metodologia mesmo de como trabalhar com a questão da mudança de padrões culturais, que é a partir da ideia da prevenção primária da violência, né? Que é dessas ações mesmo de mudança de comportamento. Então a ideia é se constituir mesmo uma metodologia em relação a isso, assim, de como trabalhar de redução da violência contra as mulheres a partir dessa metodologia da prevenção primária. Bom, com toda essa modificação que vem aí, e já indo ao final do ano, eu sei que vários projetos devem estar em mente, inclusive para depois diversificar isso mais ainda. O que vem pela frente? O que mais a gente conta aí? Até essa campanha, ela não acontece sozinha aqui no Brasil. É uma campanha que é coordenada na América Latina e no Caribe pela Rede de Mulheres Latino-Americanas pela Saúde das Mulheres, e ela se desenvolve tanto no Brasil como na Guatemala, no Haiti e na Bolívia. Então, esses países já estão em fase de finalização dessa primeira etapa da campanha, e a ideia é que em 2011 a gente comece a implementar novas ações, novas estratégias, especialmente centrando nessa questão da mudança de padrões culturais, né? Porque isso é uma intervenção que demanda um tempo, né? Não é tu chega lá e começa a trabalhar a questão da violência, enfim, isso tem um tempo para que essas mudanças aconteçam, né? Então, essa primeira fase a gente posicionou a campanha nacionalmente, no sentido de trazer uma linguagem específica, né? Nós temos uma perspectiva de trabalhar a questão da violência contra as mulheres numa ideia positiva. A gente não apresenta marcas, a gente não trabalha de forma, né, mostrando a violência, não. A gente quer trazer antes disso, né, a prevenção da violência para que ela não aconteça, né? Então, nesse sentido, a gente posiciona a campanha ao longo desse ano, implementa a nossa experiência piloto lá na comunidade, né? Começa a mapear essas várias instituições que vão, então, fazer parte dessa segunda fase, que vai ser mesmo essa ação comunitária mesmo de mudança de padrões culturais. Doutora, a gente está chegando no final e qual é a mensagem que deixa para todas essas pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, eu gostaria de convidar a todos e todas para fazer parte da campanha Ponto Final, né, e aderir à campanha. Nós temos um espaço bem específico, que é o do nosso site, que tem uma pergunta lá. Eu gostaria que todos pudessem entrar e responder para nós. O que você tem feito para colocar um ponto final na violência contra as mulheres e meninas? Eu tenho certeza que várias pessoas têm várias iniciativas importantes que a gente pode estar trocando experiências. Que legal! Hoje nós conversamos com a doutora Renata Teixeira Jardim, que bateu esse papo com a gente aqui sobre o direito da mulher. Que bom tê-la aqui no programa, doutora. Obrigada. Então tá, fique conosco, nós voltamos amanhã com um novo Almanac.